Chegamos aqui no terceiro episódio da nossa série e hoje a gente vai conversar sobre cores e símbolos. Eu sei que talvez você tenha imaginado que a gente vai conversar sobre o que cada cor faz, como elas interagem, mas antes eu quero começar te falando sobre como as cores, os símbolos, as coisas que a gente enxerga chegam até a nossa mente. Então a gente vai ter um papo aqui sobre ciência bem rapidinho, bem básico. Eu vou colocar aqui na tela para você o formato do nosso olho para você entender só um pouquinho como que isso acontece. Aqui por fora do nosso olho a gente enxerga a nossa córnea, a nossa pupila, mas tem muita coisa por trás. Então o que acontece? Tudo aquilo que a gente vê, a gente passa, você provavelmente está vendo aí, eu vou deixar a imagem em algum lugar dessa tela para você entender comigo, tá? A gente captura várias imagens no nosso olho que são mandadas para o nosso cérebro, mas eu quero te explicar como funciona esse processo para você começar a entender qual é a interferência real das cores dentro da nossa vida, dentro do nosso dia a dia e nas nossas emoções. Então vamos lá. Eu tô com uma colinha aqui só para não esquecer de falar nada, já que essa parte é um pouquinho mais teórica. Então a gente tem dentro do nosso olho a nossa retina, que nada mais é do que uma membrana que cobre ali o nosso olho todo. E essa membrana, que é a nossa retina, está conectada ao nosso nervo óptico. Então, o nosso olho externo vê tudo o que está acontecendo, através da retina, manda todas essas informações de luzes, até porque a nossa retina ela é uma membrana sensível à luz, e você provavelmente já reparou que a gente só enxerga se tiver claro. Se a gente está num ambiente 100% escuro, a gente não enxerga nada. Então a gente só enxerga graças à luz, tá? Então, como essa membrana ela é sensível à luz, ela passa todos esses sinais elétricos de luz através de todas as células que estão ali dentro da nossa retina, dentro dessa membrana, e são milhões de células. Ela passa esses sinais elétricos para o nosso nervo óptico. Esses sinais caminham até algumas áreas do nosso cérebro e assim a gente cria sensações, memórias, experiências e, enfim, emoções, sentimentos, tá? Então é desse jeito que as imagens que a gente vê com a parte de fora do nosso olho chegam no nosso cérebro e são direcionadas para cada área. Eu não vou entrar aqui na questão de qual área é responsável sobre o que do cérebro, até porque eu acho que não se faz necessidade dentro do que a gente vai conversar agora. Então agora que você já entendeu como todas essas informações chegam até a nossa mente e têm interferências nas nossas emoções, sentimentos, sensações, eu quero te contar um pouquinho sobre símbolos. E aqui eu vou deixar de cada lado meu uma onça. Imagina que essa onça é um quadro na sua casa. Ambos são quadros de onça, certo? Mas o que cada quadro simboliza para você? São onças, que são praticamente da mesma cor, mas elas estão em posições diferentes. E isso manda mensagens para o seu cérebro. Então, se você coloca um quadro na sua casa de uma onça te atacando, ele tem uma diferença de um quadro de uma onça deitada, dormindo, serena, plena. Então, isso serve para todos os quadros, para todos os símbolos, imagens, fotos que você coloca na sua casa. Seja uma escultura, seja um porta-retrato, seja um quadro, uma imagem, uma gravura. Então, a gente precisa começar a prestar atenção no que os símbolos que tem na nossa casa mandam de sinais para nossa mente. A gente já entendeu aqui que o tempo inteiro, a gente está gerando gatilhos na nossa mente. O nosso ambiente, ele gera gatilhos o tempo inteiro. Toda hora a gente está gerando gatilho. Neste momento eu estou conversando com você e eu tenho uma janela de vidro aqui na minha frente. Uma janela sem aquela parte que fecha na minha frente. É totalmente transparente. Então a todo instante que eu estou falando eu penso, tomara, estou compartilhando uma vulnerabilidade aqui, tá? Só para você entender. Tomara que ninguém apareça ali, porque se alguém aparecer ali, eu travo. Eu ainda tenho
essa dificuldade de caso alguém apareça ali de surpresa, eu trave na hora que eu tô falando com você. Então, isso é algo que eu já estou corrigindo. Inclusive, eu poderia ter abaixado a minha persiana, eu não veria ninguém, mas eu esqueci. Então, são gatilhos o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Quadros, janelas, portas, imagens, cores, texturas, tudo gera gatilhos o tempo inteiro. Então, esse é um dos pontos que eu quero falar aqui para você começar a tomar um pouco mais de atenção em tudo aquilo que tem no seu ambiente. E o próximo ponto que a gente vai conversar é sobre cores. Mas antes de falar o significado de cada uma delas, inclusive estou aqui com um livro e com um catálogo de cores, eu quero te explicar o quanto as memórias elas são importantes nessa fase aí do nosso quadro do Além de Paredes. As memórias elas são importantes porque eu posso chegar aqui e te falar assim, olha, o azul é uma cor de tranquilidade, de leveza, beleza. Mas e se você passou por um problema, uma dificuldade, uma situação de perigo em um ambiente que era azul e toda vez que você se expõe a um ambiente que é azul, você meio que volta para aquele lugar, mesmo que inconscientemente. Ou é consciente ou é inconsciente, não importa, para nossa mente tem interferência do mesmo jeito. Então, toda vez que você se expõe, você está num ambiente azul, você se sente ansioso, mas você nem percebeu. Talvez você perceba isso agora que a gente está conversando aqui. Então, o azul não vai te tranquilizar. Por isso que as cores, elas têm uma forma de interferência, né? O azul, o verde, o roxo, o lilás, o rosa, cada um inspira algo dentro de nós, seja por positivo ou por negativo, mas a gente precisa sempre levar as memórias e a experiência a nosso favor. Então a gente precisa lembrar disso toda vez que a gente vai escolher uma cor, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero conversar com você é sobre tonalidades. Eu tô aqui com um leque de cores e esse aqui é um leque da Souvenir, mas isso não importa, eu quero te mostrar a parte de cores, tá? Então vamos pegar aqui os tons de vermelho e rosa, tá? Pra gente chegar em tons, a gente vai fazer uma mistura de cores. Então, olhem isso aqui. Essas são todas as cores que transcendem ali do rosa, né? Elas caminham do rosa até o vinho. Tá vendo quanto de cores são? Eu nem sei quantas páginas dá isso aqui, mas são muitas. Então, como é que eu vou te dizer que o rosa, ele te inspira a ser uma pessoa mais delicada, mais feminina, e aí você pega e escolhe um rosa desse aqui. Você entende o que eu tô falando? Este rosa não vai ter a mesma interferência na sua mente do que este rosa. Então, eu vou te explicar o que cada cor simboliza e conversa, mas eu preciso que você lembre que a gente tem tonalidades. Então, olha isso aqui, do amarelo ao verde. Olha, como que eu posso te dizer que o amarelo é uma cor que inspira o foco, que te deixa mais ligada, que vai te ajudar a trabalhar a memória? E aí você me pega e me coloca um amarelo desse aqui, que é um amarelo que tem muito mais tonalidade de verde, de preto. Ele não vai interferir da mesma forma com que um desses aqui, dessa cartela, dessa parte da cartela. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai escolher uma cor só porque ela tranquiliza, só porque o azul deixa um ambiente mais sereno. Existem muitos tons de azul, muitos mesmo assim. Então, existem azuis mais delicados, né, que são azuis que parecem aqueles azuis de bebê, azul pastel. Existem azuis, que isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, que são cores que tendem você a ser um pouco mais depressivo, mais introspectivo, que são os azuis que têm mais uma pegada de cinza, como esses assim. Eles são que você olha e você fala, será que é azul, será que é cinza? Então a gente precisa tomar alguns cuidados em relação a isso, porque hoje em dia é muito legal a gente ter esse monte de cores e opções para escolher, mas a gente precisa lembrar que nem todos eles vão ter
o mesmo gatilho, a mesma função, eles não vão inspirar a mesma coisa. E agora sim a gente vai conversar sobre as cores. Inclusive eu gostaria de te pedir desculpa, porque eu acabei de ver que estou cortando um teco da minha cabeça no começo do vídeo, mas não foi intencional, foi sem querer. E como eu gostei do que eu já gravei, vou deixar assim porque é um pequeno detalhe, espero que não te incomode. E aí eu quero conversar com você sobre cada cor agora. Então eu quero te explicar um pouquinho o que elas significam. Eu vou começar pelo branco. O branco e o preto, eles são cores um pouco mais emblemáticas, porque o branco, ele é... Sabe quando você vai em algum aplicativo de edição, até no Paint, e aí você coloca a cor lá em cima, naquela reguinha? Todas as cores vão ficar perto do branco. É como se o branco, ele é como se a gente acendesse todas as cores, deixasse ela no máximo da luminosidade. Todas vão inspirar algum tom de branco. E já o preto é o oposto. Toda cor que você pegar e colocar lá no último da régua, elas vão ficar praticamente pretas. Às vezes um tomzinho de preto meio azulado, preto meio esverdeado, mas sempre preto. Então, são duas cores totalmente opostas. E eu quero começar te falando sobre o branco. O branco, obviamente, todo mundo já sabe que ele inspira paz, que ele inspira leveza, que ele é uma cor neutra, que ele é ótimo para pintar paredes, e eu concordo com tudo isso. Mas a gente precisa tomar cuidado para não ter um ambiente muito branco. Porque o branco, apesar de ser uma cor neutra, uma cor ótima pra gente pintar paredes, que é um grande bloco dentro dos nossos ambientes, ele precisa ser usado com uma certa cautela, porque ele é uma cor sem acolhimento nenhum. Ele é uma cor de leveza, de suavidade, de paz, de pureza. Sim, ele é. Mas a gente precisa tomar cuidado para não se sentir desmotivado. Porque o branco, ele é uma cor gelada, ele é uma cor sem aconchego, sem acolhimento, como eu já falei. Então ele precisa ser misturado com alguns outros elementos para que não fique aquele ambiente gelado, aquele ambiente meio hospitalar, sabe? E aí depois disso eu quero conversar sobre o verde. O verde é uma cor que a gente sabe, né, dentro de todas as crenças, que ele é uma cor que traz esperança, que ele é uma cor que traz tranquilidade. Mas eu ouso dizer que o verde, ele é uma das cores mais suaves pra gente trabalhar dentro da decoração. Ele não é uma cor que tem muitos pontos negativos para nossa mente, mas a gente precisa lembrar daquilo que eu falei lá no começo, lá no início do nosso papo sobre cores, que a gente precisa estar atento às memórias, às sensações e àquilo que aquela cor provoca em nós. Não é porque uma cor não tem um ponto negativo que ela não vai ter uma interferência ruim para nós. Então lembrem que somos seres individuais e que cada um sente o ambiente de uma maneira, tá? Isso é um ponto importante. O verde é uma cor de renovação, é uma cor de tranquilidade, de esperança. Eu gosto mais de usar o verde do que usar o azul. Mas o verde, ele é uma mistura do azul e do amarelo. Então ele é uma cor que traz uma cor quente e que traz uma cor fria, que é o azul e o amarelo. E nessa mistura a gente tem o verde. Então ele é uma cor que por si só já é equilibrada. Mas se a gente pega um verde num tom que tem muito marrom, que tem muito pigmento preto, ele não tem essa mesma leitura para nossa mente. Então aqui eu tô falando daquele verde, o verde das plantas, o verde da natureza, né? Um verde um pouco mais suave e menos introspectivo. Então é importante que você sinta, e eu vou bater nessa tecla sempre que eu falar sobre cores, que é importante você prestar atenção, tá? Depois disso a gente vai falar sobre o azul. O azul é uma cor fria, então dentro das cores primárias nós temos o amarelo e o vermelho, que são cores quentes, e nós temos o azul, que é uma cor fria. E aí o azul, ele pode ter várias tonalidades, como eu já te mostrei aqui no catálogo. Mas, em geral, ele é uma cor que liga a gente com questões de suavidade, de serenidade, de espiritualidade, já que ele é a cor dos céus e ele é a cor do mar. Então, principalmente a cor do céu, né, que conecta a gente com a espiritualidade. Então, é natural que essa cor seja um pouco mais calmante. Mas hoje a gente tem muitas opções de cores. Então, é isso que eu quero que você preste atenção na hora de escolher, na hora de botar ela dentro da sua casa, seja na parede, seja no móvel, seja na decoração. É claro que na parede, por exemplo, pintar um ambiente todo de azul tem uma interferência muito maior na sua mente, porque é um bloco muito grande, do que você colocar umas almofadas azuis, por exemplo. Né? Quanto mais quantidade daquela cor, mais ela vai interferir na sua mente. Mais a sua retina vai captar, vai passar pelo nervo, vai levar lá para as áreas do seu cérebro que vão ficar lá procurando. Pera, mas essa cor já deu algum gatilho na gente? E a gente tem alguma memória com ela? Tá, não tem? Então beleza. Então essa cor ela vai agir como a neurociência explica. Ou não, ou sim, na casa da minha avó que aconteceu aquilo outro, e o ambiente que eu ficava com a minha avó era azul e aquilo me conecta com algo muito bom, né? Porque eu dei um exemplo ruim, né? Mas também tem uns exemplos bons. Então assim, poxa, eu amo usar vermelho, porque na casa da minha avó tinha aquele tapete vermelho, era uma delícia, a gente ficava ali no chão brincando, assistindo filme. Então, prestem atenção nas memórias, tá? Isso é importante. Depois do azul a gente vai conversar sobre o rosa. O rosa é uma cor que inspira ternura, inspira cuidado, leveza, romance, amor e feminilidade, tá? Então, é uma cor de pessoas leves, pessoas amorosas, é muito bom para usar em quarto de criança, é muito bom para usar em detalhes nos quartos de casais que precisam trabalhar ali a ternura, que precisam trabalhar o carinho entre um e outro, né, no casal. Então, ele é uma cor que traz uma mistura
daquele yang, da paixão do vermelho, com a suavidade e a pureza do branco. E aí quando eles misturam, eles trazem essa ternura. E é uma cor assim que se a gente usar com sabedoria, nesses pontos que eu falei, ela é muito boa, mas a gente precisa tomar cuidado para ela não trazer a infantilidade à tona. Então, é claro que se for no quarto de uma criança, beleza, não tem problema. Mas se for, por exemplo, num quarto de casal, na sala, a gente precisa tomar cuidado para que a infantilidade e a imaturidade não comecem a pesar demais, tá? Depois disso a gente vai falar sobre o amarelo. O amarelo é uma cor quente, uma cor primária e uma cor que a gente remete ao sol, mas apesar do sol ter uma luz amarela, a gente, a olho nu, entender que aquela luz é amarela, a luz do sol não é amarela, mas isso a gente vai conversar na próxima aula, que é sobre iluminação, tá? Mas eu só queria adiantar aqui. O amarelo, ele é conectado ao dourado. Então, ele é uma cor que inspira prosperidade, atenção, foco. Ele é estimulante, como quase todas as cores quentes, né? Ele estimula a gente. Se a gente tem um escritório com amarelo, por exemplo, eu aqui no meu escritório, apesar de não ter nada a ver com as minhas cores, eu tenho paredes beges, aqui eu tenho marrom rosado, mas eu tenho um ponto de amarelo ali na minha porta. Porque ele sempre o meu olho tá sempre ali. Então é um colar que eu pendurei na minha porta e ele é amarelo. Então ele já me ajuda nessa parte do foco, porque tá no meu campo de visão. Então eu coloquei ele ali intencionalmente, tá? Então ele é uma cor quente que traz tudo isso que eu já falei da atenção, do foco, de uma certa sabedoria integral, né? Agora aqui saindo um pouco da ciência, indo um pouco para a parte energética e vibracional, dentro da cultura chinesa, eles conectam o amarelo ao Buda, porque o Buda, ele é dourado, né? Ele é uma entidade da prosperidade. Então, ele é conectado à prosperidade, ao Buda, ao dourado, a tudo aquilo que é bom, que é abundante, né? Então, é uma cor muito legal e eu gosto de usar, dá pra gente usar ela com diversas formas, diversas tonalidades. Daquilo que eu falei sobre tonalidades, o amarelo, ele quase não se encaixa, porque mesmo que ele tenha muitos tons, desde que você não vá para um tom de amarelo esverdeado, ele é uma cor muito bacana de ser usada. E ele é uma cor que é quente, então a gente precisa tomar alguns cuidados para não ter excessos, mas desde que usado com equilíbrio, ele é uma cor que pode até trazer uma certa paciência, uma certa tolerância, diferente das outras cores quentes, tá? Desde que você não use um tom de amarelo assim, né? Aqui a gente tá pensando em um amarelo um pouco mais suave, que não seja algo assim com muito pigmento vermelho, alaranjado, tá bom? Agora, já que estamos falando de amarelo, vamos pular para o laranja, que é uma cor que dentro do Feng Shui a gente chama de a cor da felicidade. Ele é uma mistura de duas cores quentes, então é o amarelo, que é uma cor que apesar de quente é mais suave, com o vermelho, que é uma cor muito estimulante. E aí misturando eles dois a gente chega no laranja. E a gente fala que é a cor da felicidade, do otimismo, mas ainda assim é uma cor quente. Então a gente precisa tomar cuidado, não dá pra gente sair, eu quero que a minha família seja feliz, então eu vou pintar a sala inteira de laranja. Não dá, porque é uma cor estimulante, é uma cor quente, é uma cor que vai deixar todo mundo nervoso, com fome. Essas três cores, se você parar pra prestar atenção, amarelo, laranja e vermelho, tá presente em quase todos os restaurantes, fast foods, em várias marcas de comida, porque as cores quentes, elas têm uma predisposição a deixar a gente com vontade de comer, com vontade de querer mais, com vontade de fazer mais. Então, os restaurantes que trabalham as cores, eles sempre optam por essas três cores. Você vai prestar atenção agora que eu te falei isso, você vai ver que a maioria faz isso. Falamos do laranja e eu gostaria de falar agora sobre o vermelho, já que a gente está na onda das cores azuis. Eu vou puxar minha colinha aqui, porque o vermelho é uma cor onde a gente conversa sobre muitas coisas. Dentro do Feng Shui é a cor que a gente conecta com o elemento fogo. Então, assim como o laranja também tá ali, mas o vermelho é a nossa principal cor. O vermelho é uma cor de paixão, né? Que dentro das crenças brasileiras a gente tá conectado à paixão, mas aqui eu quero ir além. O vermelho ele é uma cor de força, de vontade, de eu vou fazer, vou acontecer, quero ser vista. É uma cor conectada com a fama. Então, a gente tem tapete vermelho, a gente fala sobre, quando a gente tá falando sobre coragem, a gente fala do vermelho. Ele é uma cor de coragem, de eu vou fazer, eu vou acontecer. Então é legal usar o vermelho na decoração. De uns anos pra cá, ele se tornou uma cor que as pessoas acham que é cafona, que vai ficar feio, que vai ficar com cara disso ou daquilo. Mas desde que usado com sabedoria, eu amo usar em quarto de casal, em escritório. E ele é bem-vindo em tudo, porque a gente precisa de coragem para conseguir viver, para conseguir realizar os nossos sonhos, a gente precisa de coragem. Então ele é uma cor importante. Mas ele também é uma cor que traz calor, então ele também traz aconchego, tá? E aqui a gente tá falando dos pontos positivos, dos pontos bons do vermelho. Mas a gente precisa lembrar que ele é uma cor yang, ele é uma cor forte, ele é uma cor viva, ele é estimulante. Então se você tem muito vermelho na sua casa, a tendência é que você não descanse, que você esteja sempre ativo, que você esteja sempre procurando algo para fazer. Se você já é uma pessoa que tem uma essência mais pra frente de fazer, de acontecer, talvez seja mais interessante você diminuir um pouco o azul, para que a sua o vermelho, para que a sua mente descanse. E aí, nesse contraponto, você pode vir com uma cor mais calma,
como um azul, como um verde. Porque se você é uma pessoa que tem aquela energia aqui, ó, eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer, sua cabeça está sempre funcionando, você precisa vir com uma cor que desça um pouquinho isso. Então, tente não estimular tanto. Se você for uma pessoa que, de essência, você já é assim, toma cuidado com essas cores e deixa mais uma cor um pouco mais neutra para te trazer pro centro, tá? E aí eu aproveito para falar de uma cor que eu amo, que é o turquesa. E talvez você pense, tá, mas não é uma das cores principais. Não é, mas eu amo falar do turquesa, porque o turquesa ele é uma mistura de azul, que é uma cor primária, com verde. E o verde, ele é uma mistura de azul com amarelo. Então, a gente tem uma cor muito equilibrada. Ela tem leveza, ela tem estímulo, ela mistura o quente com o frio. Então, o turquesa, ele é uma cor quase perfeita, tá? Ele traz tranquilidade, ele traz a energia do amarelo, mas eu não consigo te dizer um ponto negativo dele. Então, é por isso que eu gosto tanto. Ele é uma cor de otimismo, é uma cor de calma, de tranquilidade, de clareza mental. Então, se você tiver na dúvida, você não faz ideia de que cor você quer usar e o turquesa te agrada, ele é uma ótima opção. Depois disso, a gente vem o preto, tá? Vamos falar do preto, que como eu já te falei, ele é uma ausência de todas as luzes. Ele é de todas as cores. Ele é todas as cores na luz mais baixa que existe. Então, você não enxerga se você está naquele breu. Se você está num ambiente todo escuro, que é um ambiente preto, você não consegue ver o que está acontecendo. A gente também, dentro do Feng, a gente conecta o preto com o fundo do mar, com a introspecção. Então, ele é uma cor de introspecção, de sofisticação e de elegância. Mas aqui a gente está falando de um ponto, vou te dar um exemplo. A capa dos juízes é preta. A roupa dos padres e de algumas outras religiões, né, que os sacerdotes usam, é preta. O preto, ele inspira sabedoria. Ele é uma cor de centramento, de olhar para dentro. Então, ele é uma boa cor. Ele pode ser usado, não significa que você não pode usá-lo, pelo amor de Deus, mas ele precisa ser usado com cautela, com tranquilidade, com um pouco mais de tranquilidade, não, de sabedoria, sabe? Não, um ambiente todo preto não vai te causar uma coisa boa, porque ele vai te colocar na introspecção. Então você não vai sair daquele ciclo nunca, tá? Então é importante, o preto ele é importante, ele é uma cor que pode ser usada, não entenda que ele não pode, ele pode, tá? Mas é só usar ele com um pouco mais de delicadeza, em pontos específicos. E aí a gente vem falar do marrom, que é a cor da terra, que é uma cor elegante, que é uma cor sóbria, discreta e inspira seriedade, tá? O marrom ele pode ser usado nos ambientes, nos móveis, mas toma cuidado porque assim como o preto é uma cor escura, é uma cor séria, é uma cor que te coloca mais para dentro das tuas raízes. Então use com sabedoria e com tranquilidade. Depois disso a gente tem o bege, né? O bege é a mistura do marrom com o branco. É uma cor que inspira recomeços. Eu amo usar bege nas paredes. Eu gosto, ele traz acolhimento, ele traz o branco, já que tem a mistura. Ele é uma cor que vai unir essas duas coisas, a seriedade, o acolhimento, com a pureza e a tranquilidade do branco. Então, é tudo que a gente quer numa casa, né? Então eu gosto muito de usar, assim como gosto de usar nos negócios, ele, dentro da parte energética das cores, ele é uma cor que simboliza recomeços, já que ele é uma cor que a gente mistura ali o escuro com algo claro, com algo puro. Então, ele é uma cor neutra, totalmente. Se você não sabe o que fazer, pode usar um beijinho suave que vai dar certo. Depois disso, a gente tem o cinza, que ao contrário do bege, ele é uma cor gelada e que precisa ser usada com atenção, porque ele é uma cor triste, ele é uma cor fria, ele é a mistura do branco com o preto. E a gente sabe que o branco e o preto eles são opostos. Então, quando a gente usa o cinza com cautela, ele traz o equilíbrio dos opostos, o equilíbrio do escuro com o claro. Ele traz esse equilíbrio. Mas se a gente usa um ambiente totalmente cinza, a gente tem um ambiente gelado, sem graça, sem saúde, um ambiente que pode até trazer um certo conflito, porque se a gente não equilibra o branco com o preto direito, a gente tem um conflito de interesses. Então, aqui eu tô trazendo uma vertente totalmente vibracional, tá? A gente precisa prestar atenção no cinza, porque veio aí uma moda do cimento queimado, concreto aparente. A gente tá cada vez mais exposto ao cinza, que é uma cor que até pouco tempo atrás nosso cérebro nem conhecia direito. Então, tome cuidado, use o cinza, eu sei que tá na moda, eu sei que todo mundo usa, eu sei que o piso mais fácil de você comprar, o porcelanato mais barato e mais bonito que a gente encontra é cinza, não tem problema. Mas aí usa o bege nas paredes, usa um móvel que tenha algum tomzinho de madeira, algo pra esse lado, pra você não ter um ambiente tão gelado, tá? E aí depois disso, eu quero conversar com você sobre mais duas cores, que é o pêssego e o roxo. O pêssego, ele é uma mistura do rosa com o laranja. E ele é uma cor que traz a mistura desses dois, que é o pêssego ou salmão, né? Cada um fala de um nome, mas enfim. A gente traz uma cor que inspira amor, que é o rosa, e que inspira atração, que é o laranja. E aí, quando a gente mistura eles dois, a gente tem o pêssego. Então, aqui a gente precisa tomar alguns cuidados. Essa cor é uma cor que inspira atração. A mensagem que ela vai mandar para nossa mente é de atração. Eu quero algo que me satisfaça, que me dê prazer. Então, a gente evita usar em quartos de casal, por exemplo, porque pode te inspirar a procurar coisas novas, tá? Então, a gente evita, e aqui eu estou falando vibracionalmente, tá?
Quando a gente está falando cientificamente, é ótimo, porque é uma cor estimulante, é uma cor que faz procurar pelo novo. Então é uma cor ótima para quarto de criança que está em desenvolvimento. É uma cor boa para lojas, para alguns pontos comerciais. E para bebê, principalmente, né, naquela fase ali de 1 a 5 anos, que é uma cor que está sendo uma fase que está sendo estimulada a descobrir novas coisas, a ir para novos lugares, isso ajuda no desenvolvimento daquela criança. Então é uma cor muito boa para isso. E aí, por último, a gente vai conversar sobre o roxo. E aqui eu quero falar de 2 tonalidades, tá? Em específico. O púrpura, que é aquele tom mais escuro do roxo, e o lilás, que é o tom mais claro, que tem mais pigmento branco. O lilás, quando ele é misturado, né, o roxo, quando misturado com o branco, ele traz pra gente um tom de lilás, que é uma cor de ternura, uma cor de cuidado, uma cor de convalescença, né? Que vai ajudar a pessoa que está em recuperação, que está se recuperando de um episódio de saúde. Mas ele também pode ser usado no quarto das crianças, porque ele inspira o cuidado. Então aquela criança que está exposta à cor lilás, por exemplo, é uma criança que vai se sentir cuidada, que vai se sentir olhada pelo próximo. Então é legal. Em quarto de casal não é uma cor legal, é uma cor muito amena. Então vai deixar o casal naquela passividade. E não é interessante. Já o púrpura, que é o oposto, né, que é a tonalidade mais escura ali do roxo, ele é uma cor de nobreza, ele inspira nobreza. Os símbolos culturais que a gente tem são as faixas, né, dos reis, dos papas. O púrpura, né, o roxo mais escuro, ele está muito conectado a essa sensação de riqueza, de nobreza, de alguém importante. Então ele é uma cor que pode ser usada, por exemplo, em áreas de meditação, em escritórios, em lugares que precisam transparecer essa nobreza, essa sensação de riqueza. Então, encerramos aqui o nosso papo sobre cores. Existem muitas outras, existem milhares de tonalidades. Aqui nesse catálogo eu te mostrei o tanto de cores que tem, né? Então, assim, é óbvio que não tem como eu te falar sobre cada tonalidade dessa, mas eu te falei aqui o básico, para você começar a escolher com mais intenção aquilo que você vai colocar na sua casa. E não esqueça de começar a prestar atenção nos símbolos, tá? Nesse episódio aqui do Além de Paredes, eu quis te mostrar o quanto os símbolos e as cores interferem na nossa mente. Então, é muito mais do que a gente imagina, tá? É muito mais do que a gente imagina. Se você vai num consultório, vou te dar um exemplo. Você entrou num consultório e hoje em dia tá numa moda absurda de ter aqueles quadros enormes de mulheres carregando coisas enormes, carregando cestos, carregando jarros. É uma coisa de sofrimento. Então, se vocês entrarem num consultório e se depararem com aquela imagem, pensa no que aquilo te causa. Você já vai entender o que eu tô falando. É isso, chegamos ao final do nosso 3º episódio. Eu quero saber o que você achou, se você gostou, se você está tentando aplicar isso na sua casa, se você já compartilhou isso com alguém. E não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha com alguém que você acha que faz sentido, que está reformando, que quer reformar, que gosta de cuidar da casa, ou que está passando por algum tipo de problema e pode usar essas cores a favor da pessoa. E lembra de me contar aqui nos comentários o que você está achando.